Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, o corpo será luminoso. Se os olhos forem maus, o corpo vai ser escuro, vai estar em trevas. Agora, num certo sentido, Deus é que vê a intensidade da luz dos teus olhos. Deus sabe se os teus olhos são bons ou se os teus olhos são maus. Mas a grande pergunta é: o que é um olho bom e o que é um olho mau? E é determinante que a gente aprenda isso para crescer, para se desenvolver, porque olho bom é igual a todo o corpo legal, todo o corpo luminoso, pelo menos do ponto de vista de Deus. Olho mau significa que o corpo está em trevas. Mas a grande pergunta é: o que é um olho bom? Né? O que é um olho bom? Será um olho azul? O que é um olho bom? O que é um olho mau? Né? Talvez você já falou assim: aquela pessoa tem um zóio mau. O que é o zóio mau? Né? Do ponto de vista da Escritura, porque Jesus Cristo, em afirmação simples e direta, diz: olho bom, corpo luminoso. Zóio mau, corpo ruim, corpo em trevas. E se a luz que existe em você, que são os seus olhos, se ela estiver em trevas, se elas forem trevas, o negócio está feio. Talvez a maioria das pessoas não sabe que está reprovado aqui, porque o Sermão do Monte, assim como a lei de Moisés, ele vai pegar você e vai dizer: você está imperfeito, você está reprovado. E talvez a maioria das pessoas seja reprovado aqui sem saber que elas têm os olhos maus. Dentro do Sermão do Monte, talvez você não ache uma resposta bem específica. Olho mau é igual a tal e tal coisa. Será que um olho mau é um olho lascivo, é um olho voluptuoso, é um olho sexualmente guloso? Será que um olho mau é um olho voltado para dinheiro? O que é mesmo um olho mau e o que é um olho bom? A palavra de Deus, ela é o que chamamos de revelação progressiva. Você nunca vai saber tudo em um único texto. Eu gosto de usar como exemplo da revelação progressiva. Se a gente usar só Gênesis 3, não vamos saber tudo sobre o diabo. Aliás, se usar só Gênesis 3, nem vamos saber que a serpente de Gênesis 3 é o diabo. Mas à medida que a Bíblia vai se alongando, novas revelações vão sendo dadas, e nós vamos sabendo melhor sobre o nosso inimigo, até que no final da Bíblia, Apocalipse capítulo 12, a visão que João tem sobre o dragão, diz: ele é a antiga serpente que se chama diabo. Então, para saber o que é um olho ruim, um olho mau, nós precisamos apelar para a revelação progressiva. O que o resto da revelação de Deus nos diz sobre os olhos? Eu não quero que essa seja uma pregação especificamente sobre os olhos hoje, eu quero apenas fazer alguns apanhados. Mas Jesus disse que veio a esse mundo para aqueles que não enxergam, para que eles vejam. E ele não estava falando necessariamente de cegos de nascença. Porque muita gente tem os dois olhos, mas não consegue ver. E aí eu quero convidar você para vislumbrar uma das passagens que tem a cura mais intrigante que Jesus Cristo fez, e ela tem a ver com os olhos. No livro de Marcos, capítulo 8, versículo 22 em diante. Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego,
rogando-lhe que o tocasse. Está aqui o cego, toca no cego, é isso que as pessoas pedem. Jesus, tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Por que eu digo que essa é a cura mais intrigante que Jesus Cristo fez? Ela não é a que a gente considera a mais espetacular, mas ela é a cura mais intrigante, porque ela é feita em duas etapas. Nunca Jesus Cristo havia feito uma cura em duas etapas. E nunca Jesus Cristo vai usar alguma coisa natural assim, tão radical, como saliva, para incluir isso no seu processo de cura. As pessoas chegam com esse cego e dizem: aqui o cego, toca no cego. Jesus leva para fora da aldeia. A cura é toda diferente. Jesus poderia dizer: fique bom, fique curado. Não, tem fase diferente. Leva para fora da aldeia. Chegando lá, impõe a mão e pergunta: está vendo alguma coisa? E o homem dá uma resposta extremamente estranha. Ele diz: estou vendo homens que andam como árvores. É a maneira como o cego está interpretando o que ele vê. Eu não sei se ele era um cego de nascença. Eu não sei se ele foi perdendo a visão lentamente. Eu só sei que, pelo que Jesus vai fazer, a interpretação que ele está tendo do que ele vê está errada. Quando ele diz assim: eu vejo os homens e eu os vejo andando como se fosse árvore. Se fosse nos anos 70, dava até para entender, porque teve aquela moda do cabelo Black Power, né? E o cara parecia uma árvore. Dava até para entender. Mas o cara diz: eu vejo homens e eles estão andando como se fossem árvores. E aí, Jesus diz: está errado. Vou fazer de novo. Vou curar de novo. Dessa vez, Jesus põe as mãos nos olhos e ele passa a ver claramente. Então, novamente, lhes pôs a mão nos olhos e ele passou a ver claramente. Ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Qual é a grande lição, meus irmãos? Será que Jesus não tem poder para curar o cego e precisou de duas etapas para fazer isso? Será que Jesus fez uma meia cura? Os milagres de Jesus são chamados de sinais. E os sinais, eles não são um fim em si mesmos. Eles são como sinais de trânsito, como um sinal luminoso. Ele aponta para um outro lugar, ele aponta para alguma direção. Então, quando Jesus cura um homem em duas etapas, esse sinal em si mesmo aponta para algo muito mais profundo que nós devemos refletir. Ele aponta para o fato de que nós devemos ver os homens como homens. Simples assim. Devemos ver os seres humanos como eles são. Imagem e semelhança de Deus. Homens, não coisa. Mulheres, não um pedaço de carne. Um empregado, não um escravo. Um funcionário, não uma coisa.
Um adversário político é um ser humano, não é um monstro do qual eu preciso atirar. Precisamos ver os homens corretamente. E talvez aqui nós tenhamos uma chave importante para definir o que é um olho bom e o que é um olho mau. Um olho bom vai ver as coisas e as pessoas como elas realmente são. E na maior parte dos casos, na maior parte dos casos, o problema é como vemos as pessoas. Deus não vê americanos, bolivianos, índios, negros, brancos, albinos. Deus vê pessoas. Uma vez Jesus contou a história do samaritano que acudiu o outro na beira da estrada. E ele sabia que em relação aos samaritanos, os olhos das pessoas eram maus. Os olhos dos judeus eram maus. Diz a lenda que havia rabinos que orava 3 vezes por dia para que um samaritano não herdasse o reino dos céus. Quem é o samaritano da tua vida? Quem é aquele assim que você odeia? No máximo suporta a força. Jesus cria uma história, conta uma parábola, onde o samaritano é o herói. Os caras reprováveis são o sacerdote, que é judeu, o levita, que é judeu, porque viu o homem e passou de largo. E quando Jesus disse assim, aí veio um samaritano, ele deve ter pensado assim, o samaritano vai chutar a cabeça dele. Porque se o rabino passou, o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, o samaritano vai acabar de matar ele. E é exatamente o contrário, é o samaritano que cuida. Quando Jesus pergunta, qual desses 3 amou o próximo? Quem foi que amou? E uma resposta óbvia seria, o samaritano. Os olhos deles estão tão maus em relação aos samaritanos que eles nem dizem a palavra samaritano. Quando Jesus Cristo perguntou, qual dos 3 amou o seu próximo? A resposta foi, aquele terceiro aí. Na linguagem bíblica, aquele que usou de misericórdia. Para não dizer samaritano, ele não consegue dizer samaritano. Os olhos deles estavam doentes. Meus irmãos, um olho bom é um olho que olha como Jesus. Amém? Um olho bom é um olho que vai ver além da cor, além da nacionalidade. É um olho que vê a cor do caráter. E cá para nós pensamos que somos curados, mas não somos. Às vezes, nossos olhos ainda são muito maus. E por eles serem maus, grande parte da nossa existência está em trevas. Nós olhamos as pessoas pelo carro, pela roupa, pela escolaridade, pela cor do cabelo, pela tatuagem que usa, pelo piercing. Nós não conseguimos ir além disso. Somos muito pobres. Não sabemos olhar como Jesus. Quando vemos uma mulher, como a mulher de João 8, a mulher flagrada em adultério, nosso pensamento é mata, apedreja, mata, está errado, mata. Jesus consegue olhar em toda a sua existência, consegue ser um não juiz dela. Volte para Mateus capítulo 6, e enquanto vai folheando suas páginas, pergunte, meus olhos são bons ou meus olhos são maus? A gente recebe treinamento para ter olho mau. A gente recebe treinamento para separar quem precisa ser amado, quem deve ser respeitado,
Muitos ladrões hoje estão assaltando lugares chiques e é simples, basta chegar de paletó. Porque nosso olho mau tem um programa, um software que nos diz, de paletó ele é legal, quem está de paletó é bom, quem não está é mal. Não é? Nos tribunais, nos fóruns, se você chega de paletó, alguém vai lhe chamar de doutor, é uma questão de tempo. É ou não é? Experimenta, pega um paletó e uma valisa enorme, uma gravata vermelha que impõe uma moral. Chegue lá e faça cara de tonto. E alguém vai dizer, bom dia, doutor, o que o senhor deseja? Você pode ser o pior bandido, mas os olhos das pessoas são maus, ou são condicionalmente maus. Então ficou fácil o bandido roubar as instituições. Bota um paletó e todo mundo pensa, doutor não faz mal a ninguém? Doutor é bom, não é? Nossos olhos são maus. Não vemos mais pessoas. Não chamamos pessoas pelos nomes. Como é que você vê sua empregada doméstica? Ela tem uma história ou ela é só uma peça no seu estilo de vida confortável? Você já procurou sentar com ela, saber? E aí, Neide, está com quantos filhos? Talvez a última vez que você falou sério com ela foi quando ela pediu um aumento, né? Aí tu me ferra, né, Neide? Aí tu tá de brincadeira. Aí tu tá de molecagem, né? Você chama sua empregada de esse povo? Não, pastor, porque esse povo é o que? Uma raça agora? Essa gente? Alguém chegou na sua casa para pedir uma esmola. Que altura fica o seu pescoço? Diga. Vai prestar atenção quem é você nessas horas. Há um bocado de cenas cotidianas da vida que mostram apenas uma coisa. Seus olhos são maus. Muito maus. Eu podia fazer vários testes radicais com você para mostrar como seus olhos são maus. Por exemplo, se eu tivesse convidado um hippie, cabelo black power, tatuado, vestido de maneira esquisita, uma sandália tão velha que você olha e tem vontade de chorar, e ele sentasse aí do seu lado, quem é você nessa hora? Cadê o seu evangelho nessa hora? Eu sei, você quer correr, né? Eu sei, fala a verdade, abre o jogo, você quer correr. O pastor está pegando pesado, vou pegar mais leve, um travesti, um homossexual completamente travestido, na linguagem dos travestis, montado, paramentado, de salto alto, saia de plástico, saia não, micro saia, chegou e sentou aí do seu lado. Quem é você agora? Né? Eu já contei aqui a história de um dia que eu menti para um gay. Eu menti feio mesmo. Porque eu convidei o gay para o culto. E era um gay daqueles que engoliam um gato e a voz fica estranha. Aí ele falou assim, o pessoal lá não vai vir com frescura pro meu lado, não. E eu falei, vai não. Peguei pesado com ele, não foi? Menti pesado. Existem situações, meus irmãos, que são o Enem dos nossos olhos. E vai ter um carimbo. Meus olhos são maus. Eu só posso ser curado se eu quiser ver como Jesus vê as pessoas. Se eu ver a pessoa além daquilo que a sociedade me treinou, a sociedade e a minha família e a minha igreja me treinou para rejeitar. Meus olhos são maus. No fim do Sermão do Monte, você vai ver o que você precisa fazer com essa mensagem. Mateus 6, 24.
Uma outra mensagem que eu deixei de fora, os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esses textos, deixados de fora, são muito diretos, muito sem arrodeio. Você não pode servir a dois senhores. E você precisa, para se encaixar aqui nesse entendimento, partir do princípio de que Jesus Cristo é o teu Senhor, é o Senhor da sua vida, ou pelo menos deveria ser, e que outros senhores competirão com Jesus. Outros senhores se manifestarão tentando tomar o lugar de Jesus Cristo. As pessoas têm muitos senhores na sua vida. Eu passei por uma casa aqui que ela era a frente toda pintada com a simbologia de um time. A calçada pintada com a simbologia de um time. Eu pensei, se a frente e a calçada estão assim, você nem precisa me dizer como é que é o resto. Ele é um fanático. E há pessoas que admitem, não, o Flamengo é minha vida. O Flamengo é minha vida. Né? O Corinthians é minha vida. Que tua vida, rapaz? Presta atenção, você está dizendo? Algumas pessoas têm senhores explícitos sobre suas vidas. Eu gosto de futebol. Por acaso, já bati numa pessoa por causa do Corinthians, dos anos... Faz muito tempo. E detalhe, ele era deficiente físico, não... E piora. Ele não... Uma pessoa que não tinha movimento das pernas, apenas se arrastava pelo chão. Havia um pôster muito cobiçado, porque o Corinthians tinha passado 23 anos sem ser campeão, e em 1977, o Messias corintiano, chamado Basílio, libertou o time, 77. Todo mundo queria aquele pôster. Eu tinha um. Eu mostrava aquilo para as pessoas. E aquele, eu não sei se ele tinha bebido, mas ele amassou o meu pôster. Eu não vou lhe dizer como eu o bati. É muito vergonhoso. Eu estou falando sério. Somos amigos até hoje. Continua bebendo. Eu tenho a impressão que ele perguntou quem apagou a luz. Logo me libertei dessas coisas. Hoje, para mim, um pôster pode substituir um papel higiênico sem problema nenhum. Desculpe a dureza da ilustração. Eu não tenho futebolatria. Eu apenas gosto. Corinthians ganhou. Mas eu vejo algumas pessoas, eles não são já só futebolatras, como eles querem converter os filhos. Então, eles vão colocar no filho recém-nascido uma camisa do seu time. Seria melhor deixar o menino escolher, não é? Seria melhor livrar o menino desses fanatismos extremos da vida, dessas doenças extremas da vida. Se meus filhos fossem futebolatras, seriam meninos extremamente magoados, porque jamais dei uma camisa sequer. E não é por pão durice. Assim como se eu fosse a mãe, também não daria botinha da Xuxa para uma menina. Eu entendo que certas coisas na minha vida, ela tem que ter limite. Ela vai só até aqui, nada mais. Futebol, sim, é legal. Futebolatria, não. Admirar uma arte de alguém, sim. Chamá-lo de meu ídolo,
De jeito nenhum, jamais. Mas no caso específico aqui de Jesus, ele identificou um Senhor que poderia competir com Deus na tua vida. E esse Senhor chama-se riquezas. Talvez algumas Bíblias tragam a expressão mamon, que é o Deus da riqueza. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Olha como isso é sério. É preciso ter muito cuidado quando se é abençoado financeiramente, porque a Bíblia diz, não dá para servir os dois. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. Ter riquezas é uma coisa, servir as riquezas é outra. Ter riqueza é uma coisa, mas quando as riquezas te têm, a situação passou a ser completamente diferente. Qual é o caminho que Jesus dá para isso e para qualquer outro senhor que queira competir com Deus na tua vida? Ele diz, olha, ou você há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Como é que eu fui curado da minha futebolatria? Eu aborreci isso. É apenas uma diversão. Mas eu aborreci. No ano de 1900 Teve uma Copa em 98. Teve. Eu estava em Manaus e estávamos um grupo numa quadra de uma igreja assistindo um jogo do Brasil. Nem me lembro mais quem ia jogar. E o pregador seria o pastor João Hatcher. Ele ia pregar à noite para a gente. Ele é pai do pastor Davi Hatcher. E ele disse assim, à noite, ele se lembrou da algazarra que as pessoas fizeram quando aconteceu um gol do Brasil. Ele ficou olhando, admirando aquilo, e éramos muitos. E ele disse assim, as esperanças que eu tenho em relação ao céu fazem a Copa do Mundo parecer cocô. E eu jamais vou esquecer aquela expressão. Pesada, sim. Mas talvez aquelas pessoas que tinham aquela alegria enorme, nunca manifestaram alegria pelo reino de Deus, pela obra de Deus. Mas aí porque seu time perdeu, eu quero beber, eu quero matar alguém. Seu time ganhou, uma euforia enorme. Uma coisa profunda toma conta do seu ser. Será que isso não passou do ponto? Será que não passou do ponto? Ninguém pode servir a dois senhores. Qual é o Senhor da tua vida que compete com Jesus Cristo nesse momento? Tem um pastor que eu conheço muito bem, um cearense chamado Mauro Clark. O Mauro é um escritor prolífero e ele tem uns títulos bem interessantes. Tem um livro dele sobre sabedoria que eu comprei e só joguei no quarto dos meus filhos para ver se eles viam o livro. É um livro de sabedoria para jovem. E como todo bom cearense, o livro é bem humorado. O nome do livro É Por Aí. É Por Aí, Reticências. Você abre o livro e vai ver como é que é a vida. Mas ele tem um livro muito importante para mulheres chamado Entre Dois Senhores. E ele fala de mulheres que são casadas com maridos descrentes. E a Bíblia diz que, num certo sentido, esse marido é senhor dela. Mas ela tem o Senhor Jesus, que é Senhor dos senhores. E ela vive agora esse dilema entre dois senhores. Algumas não tiveram escolhas. Não tiveram. Elas se converteram primeiro. O marido nunca se converteu, elas não tiveram escolha. Elas vivem entre dois senhores. Algumas escolheram conscientemente. Foi criada na igreja, bichinha. Envolvida. Escola dominical e tudo, né? Aí de repente aparece um outro senhor. Alguém que ela vai colocar a vida nas mãos dele.
conscientemente. Deixa eu lhe dizer, você que ainda não casou, minha irmã, você tem a vantagem de não ter dois senhores que entram em conflito um com o outro. É simples. Obedeça a palavra de Deus. Quando as pessoas decidem desobedecer, elas acham que estão certas. Elas resolvem pagar para ver. E aí pode sair muito, muito caro. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Atenção, minha irmãzinha. Você está na beira de fazer bobagem. Apareceu um cananeu do zóio azul, né? Cananeu charmoso. Aí você pensou assim, agora que a minha fé se abala. Tem misericórdia, Jesus, né? E você está resolvendo pagar para ver. Não faz isso não, tá? Não faz isso não. Essa história, 90% dos casos, eu sei como termina. Termina com você fria, infrutífera, frustrada, dando trabalho para o seu pastor, droga. Dando trabalho para sua mãe, seu pai. Você vai virar a irmã 6 horas. 6 horas por mim aí, que o negócio está ruim. Talvez essa paixão agora foi tão avassaladora que ele virou o Senhor da tua vida. Ninguém pode servir a dois senhores. Qual é a cura? É fazer o que eu fiz com o posto do Corinthians. Tem que aborrecer um para se devotar ao outro. Tem que, se você se devotar a um, você vai desprezar o outro. Então devote-se a Jesus Cristo e aborreça qualquer um ou qualquer coisa que quiser ser Senhor na tua vida. Vamos para um outro texto. Mateus capítulo 7, versículo 6. Diz, não deis o que é santo aos cães, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Mais um texto direto. Não dê o que é santo aos cães, não jogue suas pérolas aos porcos. É difícil você ler uma passagem dessa e pensar assim, o que seria lançar pérolas aos porcos? O que seria dar o que é santo aos cães? Ai, ai. Crente gosta de jogar tudo para o descrente. Então ele pensa assim, as pérolas são o evangelho. Os porcos são as pessoas que rejeitam o evangelho, então não vou pregar mais. Né? O crente tem uma maneira rápida de ferrar o descrente. Né? Uma maneirinha ligeira. Nem há muitas explicações sobre isso, mas a maioria está mais ou menos nessa linha. Que os porcos seriam os inimigos do evangelho. E que se você jogar pérolas a eles, eles vão se irritar e vão se voltar contra você. Não há um consenso, ninguém quer falar muito sobre isso. Mas eu queria chamar a sua atenção para o bom senso. Para mim, o texto não acusa o porco. O texto acusa quem jogou pérolas aos porcos. Quem jogou coisas santas aos cães. Raciocina comigo. Se você passasse no lugar e visse uma pessoa jogando diamantes aos porcos, você ia botar alguma culpa no porco? Você já teria conceitos extremamente negativos sobre essas pessoas. Ela está fazendo o que não se deve fazer. Se o contexto é pregação do evangelho, meus irmãos, a palavra-chave é bom senso. Jogar pérolas aos porcos é toda vez que faltar o bom senso. Seja porque alguém rejeitou o evangelho e você está forçando uma barra, seja porque você quer manipular uma conversão. Isso é falta de bom senso. Não há nenhuma criatura em sã consciência jogaria dinheiro para os porcos.
jogaria euros, nota de 100 euros para os porcos, jogaria diamantes para os porcos. E é importante a gente pensar nisso, porque nós estamos vivendo a época da falta de bom senso. Outro dia, eu vi essa moça chamada Stephanie, que fez sucesso por pouco tempo, Stephanie Absoluta, a moça do CrossFox, né? O negócio do CrossFox, fez uma música para o CrossFox, ficou famosa. E aí, dizem que a mãe dela tinha feito um voto, a mãe dela fez voto assim: se minha filha fizer sucesso, eu dou minha alma para Jesus. Até aí está esquisito, né? Depois percebe-se que a mulher não cumpriu o voto, e tem uma história, tem um testemunho por trás, e Stephanie resolve entregar a sua alma para Jesus. Stephanie Absoluta agora é a Stephanie de Jesus. Silvio Santos gostou dessa história e chamou Stephanie para participar de uma daquelas competições, né? Oi, né? No meio do programa, Stephanie olha para Silvio Santos e diz assim: Silvio, me dá um presente. Mas que presente você quer, menina? Aceita Jesus. Quando as pessoas estão chamando os crentes de pateta, nesse Brasil, nós não precisamos ter nenhuma dificuldade em concordar. Há uma patetagem no ar, há uma falta de bom senso. Falta de bom senso. Seja lá o que signifique jogar pérolas aos porcos, a palavra-chave é bom senso. Só um doido talvez nem o doido, né? Pega pérolas e dá aos porcos. Uma pessoa, para chegar nesse nível, precisa estar muito abirutada. Você tem bom senso quando prega o evangelho? Conheci um homem que disse: olha, quando eu subo no púlpito, a primeira coisa que eu faço é esculhambar aquela grande Babilônia, a igreja católica. É de admirar que ele nunca ganhou ninguém, né? Nunca, absolutamente nunca ganhou ninguém. Ele não tinha bom senso. Você tem bom senso quando prega o evangelho? Algumas pessoas pensam que pregam o evangelho, mas o que eles pregaram mesmo foi que a religião do outro estava errada. Olha, sua religião está errada, por isso. Isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é uma coisa extremamente simples. É colocar o ser humano na condição de pecador e mostrar que Jesus Cristo é a solução. O resto vem depois. Mas você é tão sem bom senso que a primeira coisa que você quer fazer é esculhambar com a religião do outro. Você não tem bom senso. Apelos demorados são falta de bom senso. Meia hora de apelo. Depois de meia hora de apelo, já não é mais apelo, é apelação. Ninguém se converteu. O pastor resolve contar uma história bem macabra de uma pessoa que rejeitou um apelo e morreu num acidente de carreta. Resolve contar essa para ver se alguém se converte. Bobagem. No meio neopentecostal, a falta de bom senso é eu profetizo. Toda hora eu profetizo, eu digo. Jesus mandou dizer. E aí, essas coisas não vão acontecer. Ele quer ganhar a pessoa com esse truque velho besta. E eu profetizo, eu digo isso, eu profetizo isso. O que ele profetizou não vai acontecer. E ele vai gerar um inimigo do evangelho. É sério. É muito sério. Entrou um vírus na cabeça das pessoas. As pessoas não sabem mais falar nada sem dizer eu profetizo. Nem é uma linguagem bíblica esse negócio de eu profetizo. Que coisa mais absurda. Você tem bom senso? Quando você não tem bom senso, você está jogando pérolas aos porcos. Você já forçou uma conversão de uma pessoa? Forçou mesmo. Assim no culto, na hora do apelo, você... E olha que a gente nem tem esse costume. Mas há pessoas que são tão sem noção que eles ficam forçando. Vai, o pastor está chamando. Vai. Né? Bom senso é a palavra-chave. Nunca jogue pérolas aos porcos.
Você já insistiu para uma pessoa se converter? Você já insistiu para um novo convertido se batizar? E aí, tu vai batizar quando? Está custando, hein? Está custando. Você já atacou de Espírito Santo? Você é tentado a, de vez em quando, querer ser o Espírito Santo? Bom senso é a palavra-chave. O quarto texto, Mateus 7, 13 e 14, as duas estradas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. É uma realidade dura, de que a porta da salvação, o caminho da salvação, é o caminho estreito. E que o número dos que se perdem é maior do que os que se salvam. Em termos de fração, vai para o céu pouca gente. Em termos de número, é muita gente. Porque uma pequena fração de todo mundo que já nasceu e se converteu, é muita gente. Apocalipse 7,14 diz que é gente de todas as nações, uma multidão que não se podia contar. Mas em termos proporcionais, de cada 4, na melhor das hipóteses, de cada 4, na melhor das hipóteses, de cada 4 pessoas, só um vai atender positivamente ao Evangelho. Eu estou falando na melhor das hipóteses, nem estou falando na pior. No máximo, no auge de uma colheita de almas, para cada 3 que se perdem, apenas um é salvo. E nada mudou. O caminho da salvação continua estreito. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Você sabe que uma das armas que Satanás tem usado é levantar ministros que vão dizer que o caminho não é mais estreito. O caminho ficou largo. Eu me lembro das filhas do Nelson Ned fazendo um apelo para uma reunião de jovem, ela dizendo: você pode vir, você aceitar Jesus, você não vai precisar mudar em nada. Não é bem isso que Jesus diz, né? Se você aceitar Jesus, você não vai precisar mudar em nada. Algumas pessoas estão querendo fazer que a porta seja larga, mas não é. Espaçoso, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nunca esqueça disso. Ah, vamos ganhar o Brasil para Jesus. Vai não. Vai não. Besteira. Tem um cara aqui no Brasil que profetizou que até 2000 e... não sei qual foi o ano. Qual foi o ano, Rubem? Rubem está aí? 2000 e alguma coisa, o Brasil... 2009, o Brasil inteiro se converteria. Ele não leu a Bíblia, não? Vamos ganhar o mundo para Jesus. Não vai. Não vai ter paz mundial, não vai ter mundo salvo, não vai ter Brasil do Senhor Jesus. Estreita, a porta ainda é estreita. Aqueles que querem fazer com que ela seja larga, vão se tornar levianos e vão perverter o caminho da salvação. As tentativas são absurdas. Igrejas querem parecer populares. Eu gosto de ser contemporâneo em muitos aspectos, mas não quero ser popular. Outro dia vi uma igreja, tem uma igreja chamada Bola de Neve. É uma igreja de surfistas. E aí tudo bem. O púlpito é uma prancha. Eu ainda não me escandalizei, tá? Igreja na praia, o púlpito é uma prancha. Até aí tudo bem. Mas eu fui ver o batismo deles. Era num tobogã. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa saltava do tobogã. Uhul! Aleluia!
Você não precisa ser ridículo para tentar fazer o evangelho aceitável. Conheço 1 milhão de pessoas que falariam, pô, é para batizar no tobogã? Já tô dentro. A porta ficou larga. Tem tobogã agora. Meus irmãos, a porta continua estreita. E para a gente encerrar, o que você vai fazer com a mensagem do zóio mau, dos dois senhores, das duas estradas, do bom senso de não jogar pelas aos porcos? E aqui vai encerrar o nosso estudo do Sermão do Monte. Mateus 7:24 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva caiu e a água subiu. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela, o que aconteceu? O que aconteceu? E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Se você perguntasse para qualquer crente, quem é esse cara que edificou a casa sobre a areia? Quem é? E ele já tem a resposta na ponta da língua. É o descrente, cai para o inferno. Jesus não está falando de crente ou descrente. Ele está dizendo, toda pessoa que ouviu essas minhas palavras. Que palavras? As palavras do Sermão do Monte. Todo aquele que ouviu o Sermão do Monte e não praticou, não quis praticar, foi só uma coisa a mais que ele ouviu. Todo mundo que ouviu essas minhas palavras e não as pratica, será como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Então esqueça o descrente. Se você não quer praticar o Sermão do Monte, você é o tolo da vez. Sua casa está sobre a areia. Você não tem estabilidade cristã. Agora, Jesus não soltou essas palavras como palavras ao vento. Ele pregou essa palavra para ser praticada. Então, todo que ouve estas minhas palavras, essas palavras do Sermão do Monte, todo mundo que quer ter os olhos bons, todo mundo que não quer ser hipócrita de orar para aparecer para os outros, que não quer dar esmola para aparecer para os outros, todo mundo que quer praticar a lei do acordo, todo mundo que não quer ser ansioso, todo mundo que quer orar no modelo do Pai Nosso, todo mundo que quer jejuar dentro do modelo que Jesus disse, todo mundo que não quer ter dois senhores, toda pessoa que quiser fazer isso, Jesus Cristo disse, é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu venho de um lugar onde casas são construídas sobre rochas. Lá é assim, você vai construir, e quando você vai fazer os seus cálculos, você fala assim, eu preciso de um caminhão de pedra. Não é brita, é pedra, caminhão pedra, pedaço de pedra. E aí cava-se um alicerce, e joga essas pedras com traços de cimento dentro do alicerce. Depois disso, só depois disso, é que você vai colocar tijolos, é que você vai colocar colunas. E aí quando eu vim para cá, eu vi as primeiras construções, pensei, é muito diferente, né? É extremamente diferente. Algumas casas foram construídas, inclusive, sem colunas. Não é à toa que tanta parede racha nesse estado. Não é à toa que quando uma máquina vai compactar uma rua, as paredes tremem, né? Parece que a casa vai cair,
falta rocha. O tolo da parábola não é que faltou pedra, foi pior ainda. Ele construiu sobre a areia. Uma vida sobre a areia é uma vida que não leva a palavra de Deus a sério. Quando os ventos vierem, quando as tempestades dessa vida caírem sobre você, e você não tem o sermão do monte, vai sofrer muito. Você não sabe o que fazer. Não sabe, simplesmente não sabe o que fazer. É ruim quando a gente não sabe o que fazer. Jesus Cristo veio ao mundo e disse: aqui está o que fazer. Eu, porém, vos digo, essa é a constituição do reino. Irmão, de tempos em tempos, cheque se o sermão do monte ainda é importante para você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por toda essa série, toda essa oportunidade que tivemos aqui. E pedimos que essa palavra, como disse o teu filho Jesus, estas minhas palavras, que elas sejam guardadas no nosso coração e que façam de nós pessoas diferentes. Não crentes infrutíferos, crentes imaturos, crentes nécios e loucos, capazes de construir uma casa sobre a areia, mas crentes diferentes, com uma casa sobre a rocha, para aguentar as provações dessa vida, as tempestades dessa vida, com base na tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia, Deus abençoe. Casa sobre a rocha para todo mundo. Minha casa.